E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, 7h04, pontualmente da manhã desta quarta-feira. Fala pra mim onde você tá, como é que tá o tempo aí? A gente quer falar com todo o Brasil, porque nós temos imóveis para regularizar por esse Brasilzão afora, em todos os estados da federação. Temos no sul do Brasil, temos no centro-oeste, temos no norte, temos no nordeste e temos aqui no sudeste também. Infelizmente, a irregularidade é uma constante Brasil afora. Vamos lá, pessoal. Hoje nós programamos aqui para falar com vocês sobre dois enunciados. E são dois enunciados que vão dar bastante aqui o que a gente falar, porque tem muita coisa mesmo para a gente falar sobre estes dois temas aqui, que são a incorporação imobiliária, e nós estamos falando do enunciado de número 24, e da instituição de condomínio edilício, quando nós estamos falando do enunciado de número 30. Gente, a irregularidade, ela pode ser de diversas formas, diversas, tá? E uma, infelizmente, que eu até achava que não era tanto, mas que a gente vê na prática do dia a dia, que é super comum, é a irregularidade na formação de condomínios edilícios. Eu imaginava que a gente teria muita irregularidade ali de falta de transmissão da propriedade, da terra nua, às vezes até de um apartamento, né, de uma unidade autônoma num condomínio, tá? Eu até imaginava. Agora, você ter a construção de um edifício sem qualquer embasamento jurídico, às vezes sem nem mesmo uma verbação de construção, isso é extremamente comum. Uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte: quando eu preciso instituir condomínio, quando eu preciso averbar a construção e quando eu preciso fazer uma incorporação? Bom, são três coisas completamente diferentes uma da outra, tá? Eu sei que isso pode parecer óbvio para alguns dos senhores, mas é importante que a gente coloque. Só para vocês terem ideia, para a gente falar de uma verbação de construção. Aí já me perguntaram assim, mas uma casa de 2 andares, eu tenho que fazer só a averbação de construção ou eu tenho que instituir condomínio? E a minha pergunta sempre é, a minha resposta, na verdade, sempre é o seguinte: depende. Depende do que? Essa casa de 2 andares é uma casa de 2 andares ou são 2 unidades autônomas, cada uma em um andar? Por que eu pergunto isso? Realidade local aqui. Super comum, tenho diversas matrículas assim, tá, gente? Diversas. A pessoa fez uma verbação de uma casa. E depois vende o primeiro andar, o térreo, para o Joãozinho e o primeiro andar para a Mariazinha. Doa o primeiro andar para o filho e doa o térreo para a filha. Atendi uma pessoa aqui recentemente, exatamente esse caso. Aí, neste momento, nós precisamos instituir condomínio. Então toda vez que eu tiver uma construção de 5 andares, por exemplo, eu vou precisar instituir condomínio? Depende. Olha, eu trabalhei numa empresa lá no estado de São Paulo, da Johnson & Johnson. Não estou fazendo propaganda aqui para ela não precisa da minha propaganda, não. Trabalhei. A Johnson, ela tem um prédio na Marginal Pinheiros, lá em São Paulo. Eu não me lembro quantos andares, mas é um prédio grande. Um prédio de, vamos pôr aí, 20 andares. Tô chutando aqui, tá, pessoal? 20 andares. Que ela usava como uma construção só. Era tudo dela. Ali dentro ela colocava os departamentos, etc. Certamente ali dentro ela tinha centros de custo, etc. Mas a construção era uma só e ela usava para uma coisa.
Então, ali, perfeitamente possível você ter uma averbação de construção apenas, sem instituição de condomínio. Por quê? Porque aquele prédio, ele era usado como uma coisa só, como uma construção só, como uma edificação. Edificação não, mas como uma unidade só. Por mais que tivesse ali departamentos, né? Você tivesse ali usos diferenciados, você tinha nos andares mais altos salas para diretoria, nos andares mais baixos você tinha as salas ali do pessoal, né, dos trabalhadores. Não, a diretoria também é trabalhadora, né, pessoal? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Ok, então tá. E quando você precisa instituir condomínio? Você precisa instituir condomínio quando numa mesma construção você quer ter 2 ou mais unidades autônomas diferentes. É o que a gente costuma ver nos prédios. Você faz lá, por exemplo, 16 apartamentos. Cada apartamento ele vai ser negociado separadamente, ok? A gente faz a instituição de condomínio, porque com a instituição de condomínio a gente faz a especificação dessas unidades e com a especificação dessas unidades nós vamos ter uma matrícula para o apartamento 101, uma matrícula para o apartamento 102, para o apartamento 201, 801, para cobertura, etc. Eventualmente para as unidades comerciais. Nós vamos ter uma matrícula para as garagens, se forem unidades autônomas. Já comentamos aqui que as garagens, eu acho que a gente já comentou aqui, agora eu fiquei na dúvida. As garagens elas podem ter 3 regimes de utilização nos condomínios edilícios. É um tema afeto, eu vou me permitir fazer um parêntese aqui, tá, pessoal? Então você pode ter, o mais comum, o que é? É a garagem ser uma unidade, uma área acessória de cada unidade autônoma. Então, quando você compra, por exemplo, o apartamento 101, lá na descrição do apartamento 101 já vem apartamento 101 com tantos metros quadrados, já era privativa, tantos metros quadrados, já era total. Área acessória de garagem correspondente à vaga de número 01. E aí, quando você vai lá na garagem, você tem uma vaga, está pintado o número 01. É aquela vaga que aquele apartamento tem o direito de utilizar. Esse regime, ele tem um viés interessante, porque quando você compra o apartamento, você já compra a garagem junto, dentro de um mesmo negócio jurídico, mas ele acaba engessando a compra e venda de garagens ali dentro do condomínio. Uma outra forma de utilização das garagens, e essa eu vejo como a mais rara, mas já vi na prática, é a seguinte: cada apartamento tem direito ao uso de uma vaga, a primeira que encontrar no estacionamento. Então, vamos imaginar, são 50 apartamentos, tem 50 vagas lá na garagem do prédio. Cada morador tem o direito de colocar um carro lá dentro. Pronto. Eu chego, tem aquela vaga que eu gosto? Ótimo. Não tem? Procura outra. Mas vai ter uma. Pelo menos uma é a lógica, tá? Já vi esse estilo de garagem lá em Curitiba, mas foi o único lugar onde eu vi essa forma, ok? E temos um outro regime de garagens, e eu gosto bastante desse regime, que é a garagem como unidade autônoma. E por que eu acho esse regime interessante? Porque ele dá uma liberdade para você transacionar essas vagas de garagem muito maior. Então, quando você compra o apartamento, você compra o apartamento, você não compra a vaga de garagem. Você não leva junto a vaga de garagem. Mas você pode comprar 1, 2, 3, 4, 10 vagas de garagem, tudo a depender do empreendimento. Maravilha, sem problema nenhum. Ele te dá, aqui ó, a Maria Aparecida, tá falando, aqui em São Paulo tem muito prédio assim, legal, bom saber, tá, Maria Aparecida? É bom que aí quando a gente vai dando os exemplos, eu posso falar. Realmente é algo estranho para mim, só vi uma vez lá em Curitiba, mas bom saber
que São Paulo também temos essa situação. Que, gente, né, a questão é, você tem uma vaga de garagem. Bom, mas quando você faz a garagem em comunidade autônoma, acaba que é interessante, né? Porque você tem uma facilidade de transacionar essas vagas de garagem muito maior. Porque a garagem vai ter uma matrícula autônoma aqui no RI. Então, é só você fazer uma escritura daquela garagem. Precisamos ver o que a convenção diz sobre vender para não condômino, etc. Tal. Mas, em regra, é só pegar ali a matrícula e fazer a escritura pública relativa àquela matrícula, ou eventualmente contrato particular, se a matrícula, se essa garagem, no caso, não tiver o valor aí, se tiver valor inferior a 30 salários mínimos, ok? Artigo 108 do Código Civil. Aí uma pergunta que me fazem, daqui a pouco eu passo para a sua, Ricardo, é o seguinte: pode ter num prédio um regime misto, onde parte das garagens ou melhor, parte das garagens é unidade autônoma e parte é área acessória? Não vejo problema nenhum, tá? Inclusive temos um empreendimento aqui em Senador, que acho que vai ser registrado em breve, que me foi perguntado isso, e parece que o incorporador vai fazer dessa forma. E por quê? Ele quer pegar o melhor dos dois, né? Cada unidade autônoma vai ter necessariamente uma vaga de garagem. Hoje em dia é muito difícil você vender qualquer coisa, né? Qualquer imóvel sem uma vaga de garagem. E o que eles vão fazer? Aquele que quiser pode comprar uma das vagas acessórias, uma das vagas como unidade autônoma, perdão. Tá? Tranquilo, maravilha. Ricardo, pode alterar entre elas depois de instituídas e registradas? Pode, tá, pessoal? Pode. Vamos lá, se for a garagem como unidade autônoma, tá tranquilo. Eu tenho a garagem número 1, você tem a garagem número 2, queremos trocar. Permutamos as vagas de garagem, tá tudo certo, tá? Não precisa de maior... de fazer nada mais além do que a escritura pública ou o contrato particular para a gente poder trocar nossas garagens. Agora, se for unidade, se for área acessória, aí complica um pouco mais. Essa já foi inclusive questão que caiu na segunda etapa de um concurso de cartório. Eu confesso que não concordo com o resultado, com a peça que foi colocada, que foi apenas uma permuta de fração ideal entre os dois condôminos, nesse nosso caso, eu e você, né? Até porque eu entendo que você vai precisar alterar todos os trabalhos técnicos. Porque vejam, quando você tem lá, vamos supor, você tem um apartamento 101 que tem 50 metros quadrados, 50 acho que é muito, né? É muito. 30 metros quadrados, sei lá, de área acessória de garagem. E eu tenho 40 metros quadrados de área acessória de garagem. Quando nós fazemos essa permuta, o seu apartamento, existe ali um documento que tem que ser apresentado, que é o quadro da BNR, tá? Esse quadro da BNT, perdão, é o NBR, quadro da BNT. Ele vai ter que ser alterado, a fração ideal do seu apartamento vai ter que ser alterada, a fração ideal do meu apartamento vai ter que ser alterada. Toda essa documentação vai ter que ser alterada. Então eu entendo que é possível sim, mas que é necessária a alteração da instituição de condomínio para que se faça isso, tá? Vamos lá, Lucas. O prédio que moro tem 4 unidades autônomas, cada qual com sua matrícula, mas não temos instituição de condomínio. É estranho isso, Lucas, porque em regra você só consegue a
a abertura das matrículas exatamente com a instituição de condomínio quando você tem aí um prédio, tá? Mas se as matrículas já estão abertas, e eu já tive uma situação aqui, tinha as matrículas dos apartamentos abertas, mas não tinha instituição de condomínio, o que a gente fez? A gente instituiu o condomínio e manteve aquelas unidades da forma como estavam, porque foi feito. Então, sim, está irregular. Se não tem a instituição de condomínio, é uma forma de irregularidade, sim, tá? E vamos aqui, a Luísa Marilac, consultora. E quando as vagas estão vinculadas à matrícula com recolhimento tributário a 38, ela poderá passar para uso coletivo? Não entendi, Luísa, a sua pergunta. Coloca aqui de novo para a gente, por favor, né? A dúvida aqui do Levi, né? Temos uma situação em que a convenção foi feita sem considerar plenamente a divisão da área comum. Como regularizar? Alteração da convenção? Sim, com participação de todos, tá? É perfeitamente possível corrigir essas questões. Normalmente a instituição de condomínio, gente, ela é feita pelo incorporador, pelo construtor. E aí ele é um só. Fica fácil, ele tem 100% das unidades. Fica fácil. O grande problema de você tentar resolver essas questões depois é que você vai precisar de todo mundo, tá? Mas vamos lá, pessoal. Falamos então do momento da averbação de construção, da necessidade. Toda vez que tiver a construção no terreno, a gente precisa fazer a averbação dessa construção. Mesma coisa para demolição. Falamos sobre a instituição de condomínio. Toda vez que numa mesma construção toda vez que numa mesma construção houver unidades autônomas distintas, precisamos fazer a instituição de condomínio. Ok? E quando eu preciso fazer a incorporação imobiliária? Isso é uma dúvida que o pessoal tem demais. Várias pessoas acham que a incorporação imobiliária é um passo necessário antes ou concomitante à instituição de condomínio. E isso não é verdade, tá, pessoal? Vamos imaginar um cara podre de rico, ele vai construir um prédio lá de 50 andares, ele vai construir esse prédio com o dinheiro dele e depois de pronto, ele vai vender. Possível? Possível. Normal? Não, não é normal, mas vamos imaginar essa situação para nosso exemplo aqui. Ele precisa fazer incorporação imobiliária? Não. Por quê? Porque a incorporação imobiliária ela só é necessária quando o construtor, o incorporador, ele quer vender as unidades antes de elas existirem faticamente. Então eu quero vender o apartamento 101 do prédio aqui para o Texucre, que tem uma pergunta que eu até fixei aqui para mim, para responder daqui a pouco. Aí ele vem aqui em Senador, olha, faz longe. Cadê o apartamento 101? Tô vendo um lote aqui. Esse apartamento vai ser construído. Confia em mim, ele vai ser construído. Esse confia em mim é exatamente a incorporação imobiliária. Por quê? Porque essa incorporação, ela é registrada no cartório de registro de imóveis. Podem existir algumas garantias ali aos compradores, por exemplo, você pode ter um patrimônio de afetação nessa obra, exatamente para que os compradores, né, os possíveis compradores, eles tenham alguma garantia. Isso aconteceu principalmente depois do caso de quebra de algumas construtoras, como a Incol, etc., que vários dos adquirentes ficaram ali em situação bem complicada. Mas existem garantias, existe o período de carência. Se eu não conseguir vender X unidades, eu posso, né, cancelar essa incorporação no cartório e devolver, obviamente, os valores pagos pelos adquirentes. Beleza. Então, quando eu quero vender unidades futuras que ainda não estão construídas, aí eu preciso da incorporação imobiliária. Ela serve para isso, para você vender ou prometer a venda
ou fazer propaganda de unidades que ainda não existem. Esse é o intuito, essa é a finalidade da incorporação imobiliária. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Ficamos aqui 20 minutos falando sobre averbação de construção, instituição de condomínio e incorporação imobiliária, tá? Para que a gente possa passar aqui para os 2 enunciados que nós vamos tratar hoje. Às vezes o pessoal fala, pô, mas você só falou de 2 enunciados, professor. 1 hora inteira para falar só de 2 enunciados. É porque a gente não pega só o enunciado e relê o enunciado aqui para vocês. Isso você faz aí na sua casa. A gente tenta entender aqui a matéria para passar essa matéria para vocês. Ok? Pergunta aqui do T. Chucri. E se eu estiver falando errado, me corrige, tá? Por favor, posso registrar uma convenção de condomínio sem instituir o condomínio? Olha, normalmente esses documentos vêm juntos para o cartório. Não tem sentido você registrar uma convenção sem instituir. A não ser que esse condomínio, por algum motivo, já esteja instituído. Quando veio a instituição, não veio a convenção. E aí você traz agora fazendo referência. Mas não tem sentido existir uma convenção de algo, sendo que esse algo não existe. Tá? Então, ou você registra a convenção junto da instituição de condomínio, ou você registra depois, por algum motivo, mas registrar uma convenção de condomínio sem um condomínio instituído, devidamente instituído, acho bastante complicado. Tá? O apartamento do Lucas pode ser sim condomínio, pode sim sem condomínio se o proprietário original tinha todos eles. Não. Essa é uma característica, Marcos, do condomínio edilício, tá? O condomínio edilício, mesmo que eu seja o proprietário de todos os apartamentos, é condomínio. Isso acontece também lá na multipropriedade. Se eu tenho uma multipropriedade instituída aqui no meu imóvel e eu tenho todas as frações de tempo dessa multipropriedade, ainda assim continua sendo um regime de condomínio. O Brasil adotou a lógica de que a multipropriedade é regime de condomínio. Está lá no artigo 1358B, Q, sei lá, T, acho que é esse mesmo, tá? Mas tá lá, Lei 13777. 13777 foi a que trouxe a multipropriedade para o Brasil, juridicamente falando, tá? Mas, então veja, normalmente quando o condomínio edilício, Marcos, ele é instituído, ele é de um dono só. Normalmente ali você tem ou o dono do terreno, ou o incorporador, ou o construtor, tá? É de uma pessoa só. E é condomínio. Ele não se extingue pela união de todas as frações em uma pessoa só. É diferente do condomínio ordinário. Eu tenho aqui esse terreno, e nesse terreno você tem um condomínio. 3 pessoas. Eu, Marcos e a Luísa, por exemplo, que são os que estão na minha tela aqui, tá? Eu compro as frações do Marcos e da Luísa. Automaticamente acabou o condomínio neste terreno aqui. Agora, eu, Marcos e Luísa moramos num prédio que tem 3 apartamentos. Eu compro o apartamento do Marcos, eu compro o apartamento da Luísa. Este prédio continua em regime de condomínio, tá? A não ser que você extinga o condomínio. Aí é outra coisa. Mas se você só comprar as unidades, se você só for proprietário de todas as unidades, ainda assim você tem um condomínio ali, tá, Marcos? Pena que você não pode participar. Obrigado, Carol TB Dias. Obrigado. É o mesmo caso de um grupo de pessoas construindo com dinheiro próprio? Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Vamos pegar aqui eu, o Braga e o Stras Advogados aqui. Nós somos proprietários desse terreno, vamos construir um prédio e vamos instituir condomínio. Beleza? Beleza. Nós vamos contratar uma construtora e nós somos os responsáveis, entre aspas, pela obra. Nós estamos contratando uma construtora para fazer isso aqui para a gente. Vão ser 3 apartamentos, cada um de nós vai ficar com um apartamento.
Possível? Super comum até ali na região do Buritis, em Belo Horizonte, tem vários predinhos construídos dessa forma. Beleza, aqui a gente precisa só de um passo a mais, de uma questão a mais. Tomar minha aguinha com gás aqui, né, pessoal? Que essa hora da manhã, você sabe que eu não sou da manhã, mas vamos lá. Quarta-feira passada falaram que eu estava quase dormindo. Hoje, pelo menos, eu acho que eu estou mais animado. Vamos lá. Nesse caso, porque a instituição de condomínio, ela é uma forma de instituição de condomínio. Ela, em momento algum, ela vai extinguir um eventual condomínio. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu, Straz Advogados e Braga Santos, somos proprietários desse terreno. Vamos construir ali um prédio de 3 andares. Cada um de nós vai ficar com um apartamento, ok? Cada apartamento um andar. No momento da abertura dessas matrículas, se cada um de nós tem 1/3 do terreno, essas matrículas vão ser abertas com 1/3 para cada um de nós. Exatamente por quê? Porque a instituição de condomínio ela não extingue esse condomínio. A instituição de condomínio edilício, ela não extingue o condomínio ordinário que nós já temos. Ok? Se nós quisermos que, por exemplo, o apartamento 101 fique para mim, o apartamento 201 fique para o Braga Santos e o 301 fique para o Straz Advogados, nós vamos ter que fazer a atribuição de unidades. Aí, na própria abertura da matrícula, já vai sair que o apartamento 101 ficou para o Lodge, que o apartamento 201 ficou para o Braga Santos e que o apartamento 301 ficou para o Straz Advogados. E, importante aqui, é uma hipótese em que você pode fazer essa atribuição de unidade, mesmo de valor superior a 30 salários mínimos, sem necessitar de escritura pública, se essa atribuição de unidades vier concomitante com a instituição de condomínio. Ok? Não precisa de escritura pública, mesmo que o valor seja superior a 30 salários mínimos. Condomínio tem que ter CNPJ próprio? Sim, condomínio não é pessoa jurídica, mas o condomínio ele precisa ter o CNPJ, porque existe até um projeto de lei para colocar o condomínio como uma pessoa jurídica. Ele tem ali a necessidade de contratar funcionários, etc. Então, o condomínio tem sim que ter um CNPJ, tá? Averbação de construção com mais de 30 anos, tem recolhimento de encargos. O que acontece? Para averbação de construção, são 2 documentos básicos. Primeiro, a certidão de habite da prefeitura e o segundo, a CND do INSS. Esses 2 documentos vão ser sempre necessários, tá? Ah, mas tem 30 anos, já prescreveu, já decaiu. Ok, a Receita Federal vai dizer isso. Então, normalmente, nessas situações, a Receita Federal dá a CND que o pessoal chama CND de decadência, em que a própria Receita fala, olha, eu não sei se teve ou se não teve, o que eu sei é que eu não posso cobrar, que se teve eu não posso cobrar. Então, toma aqui a CND e não fala mais nada. Neide, qual lei? Desculpa. Eu falei de algumas aqui, aí fica difícil de eu me lembrar. Vivi 2BH, assistindo de Virginópolis, cidade aí da registradora Michele, gente boníssima e super competente. A Débora de Regina, Bom Dia Alegre, lá de Pará de Minas, falando que lá tem muito. Pera lá, perdi aqui. A instituição de condomínio se faz após a averbação de construção e a incorporação se faz antes de averbar em construção? O João Roberto Batista. Aqui, João, vai depender um pouquinho de onde você está, tá? Essa é uma questão que a gente ainda precisa padronizar nacional, porque não tem essa padronização e acaba que Minas tem uma forma peculiar de fazer a incorporação imobiliária. Aqui em Minas, quando você faz a incorporação imobiliária,
automaticamente, necessariamente, você já faz a instituição de condomínio, tá? E você já abre as matrículas das unidades autônomas. É assim que funciona aqui em Minas. Em outros estados, quando você faz a incorporação imobiliária, você cria um condomínio sui generis, de frações ideais, e depois, lá na frente, só com a averbação da construção, é que você faz a instituição de condomínio. Aqui em Minas, quando há incorporação, e é importante essa ressalva, quando há incorporação, nós fazemos a instituição de condomínio mesmo antes da averbação de construção. Eu sei que isso causa espanto em alguns colegas de outros estados, mas, com todo respeito, eu acho que é a forma correta de a gente fazer. Porque o índice de incorporações que não vão para frente é mínimo. Então, me parece muito melhor você já abrir a matrícula daquela unidade autônoma, já transacionar aquela unidade autônoma na sua matrícula própria, que é o que normalmente acontece, e eventualmente, se aquela incorporação vier a ser cancelada, aí, né, você faz o cancelamento, o encerramento daquelas matrículas. Tá? Mas isso realmente depende. No Brasil todo, exceto Minas Gerais, você só faz a instituição de condomínio com a averbação de construção. E a incorporação, ela até por definição, ela tem que ser antes. Rio 40 graus, vamos lá. Vamos falar então dos enunciados, né, pessoal? Pode ser que eu esteja passando aqui alguém, porque a gente não começou... Lei 13, Neide. Lei 13 Lei 13, a única Lei 13 que eu lembro é a Lei 13.465, que é a lei da REURB, ou a Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, Neide. Realmente, lei 13, o Código Civil é Lei 10.406, foram os que eu falei aqui hoje. A Lei da Incorporação Imobiliária 4.591, realmente Lei 13, né? Eu não me lembro de ter falado. Se você puder colocar mais alguma coisa para eu me lembrar. Pessoal, como é que tá o som e o áudio, o som e a imagem para vocês? Está falhando? Estou recebendo algumas reclamações aqui. Como é que tá? Porque se tiver ruim para todo mundo, eu vejo aqui alguma coisa. Se for uma questão específica de cada um, né? 13.777, a lei da multipropriedade, tá certo? É porque, perdão, tá, Neide? Essa lei, ela incorporou no Código Civil os artigos a respeito da multipropriedade, ok? Aí tem pergunta aqui sobre incorporação no condomínio de lotes. É a mesma lógica, tá, Débora? Do condomínio edilício. Só que aí, ao invés de você ter aquelas unidades, né, sobrepostas, essas unidades vão estar uma do lado da outra ali. Mas é perfeitamente possível fazer a incorporação também, sendo que aí o que vão ser, né? Não vai ser a construção do imóvel em si, do prédio em si, mas de toda a estrutura ali de arruamento, de esgotamento sanitário, abastecimento de água, abastecimento de energia, todos aqueles equipamentos necessários. O condomínio de lotes é aquele negócio, né? Às vezes eu acho que ele deveria ser tratado mais como loteamento, um desmembramento, às vezes ele deveria ser tratado como um condomínio, né, entre aspas, edilício, mas a lei optou mais por levar para o condomínio do que pela lei do loteamento, a lei 6766, tá? Agora aqui eu vou lembrar, tá, Neide? Peço desculpas por não ter lembrado aí da importantíssima lei 13.777. O
pessoal falando que tá bom, ok. Então, pessoal que está com problema, vê aí a sua internet se tem algum problema para conseguir escutar aqui a gente. Vamos lá, pessoal. Vamos então agora nesses 20 minutos finais, vamos falar sobre os enunciados. E nós vamos falar sobre os enunciados especificamente de número 30 e de número 24, ok? Nesta ordem. Ô Jô, podemos pensar, tá? A gente está fazendo essas lives sobre os enunciados. Depois, nós já estamos preparando para vocês umas lives a respeito das alterações da Lei 14.382, que é importantíssima essa lei que afetou diversos institutos jurídicos, tá? Mas na programação que a gente está tendo, nós vamos ter mais 2 quartas-feiras falando sobre os enunciados. Depois a gente vai começar a falar sobre a Lei 14.382 e as suas alterações no sistema do registro imobiliário, e não só do registro imobiliário, mas dos registros públicos como um todo, ok? Bom, vamos lá. Enunciado de número 30. A instituição de condomínio, sem prévia incorporação. Então agora aqui vocês, com essa introdução que nós fizemos, a gente já consegue entender. O condomínio pode ser instituído sem incorporação? Pode. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Em prédio consideravelmente antigo ou anterior à Lei 4591 de 64. Então, a Lei 4591 de 64 é exatamente a lei que fala da instituição de condomínio e da incorporação imobiliária aqui no Brasil. Então, vamos lá. A instituição de condomínio, sem prévia incorporação, em prédio consideravelmente antigo ou anterior à Lei 4591 de 64, cuja construção já se encontra concluída e averbada no registro de imóveis, não depende da apresentação de novo projeto de construção aprovado pela municipalidade. Então, o que está falando aqui? Então, olha, a situação ela tem que ser bastante específica aqui, né? Então, instituição de condomínio, não teve incorporação, ok. Esse prédio tem que ser consideravelmente antigo ou anterior à Lei 4591. Se for anterior à Lei 4591, já é antigo, né, gente? Para prédio, um prédio de 1964 é antigo. Uma pessoa de 75 é super nova. Mas um prédio de 64 já é um prédio bastante antigo, cuja construção já se encontra averbada, concluída e averbada, né? Lá no RI. Não depende de novo projeto de construção aprovado. Basicamente, gente, aqui a lógica é a seguinte, já está lá há tanto tempo, se não caiu até hoje, não vai cair mais. E não tem por que a gente ficar voltando tanto no tempo para tentar regularizar algumas coisas que não vai adiantar muito. A verdade é essa. É importante que a gente faça para os novos, é extremamente importante, porque você exigir a aprovação da municipalidade, a municipalidade deveria, pelo menos, verificar a estrutura, verificar ali os trabalhos técnicos, verificar se aquele empreendimento ele tem uma sustentabilidade, não era nem sustentabilidade, mas se ele é estável, estabilidade, etc. Agora, foi feito já há muito tempo, já está averbado no RI, essa situação já existe, né? Essa situação, ela já existe e já perdura no tempo. Então não adianta a gente ficar criando um empecilho por uma coisa que já existe. Agora, para aquelas novas, a gente deve fazer.
a Neide, não caberia uma vistoria, né? Olha, nesse caso aqui, Neide, o que foi colocado aqui não, tá? Não foi colocado esse requisito dessa vistoria. Em regra, quando o município vai dar o laudo de aprovação, ele tem a possibilidade de ir lá no empreendimento para verificar se aquele empreendimento é estável, se a construção foi feita de acordo com o projeto. Porque às vezes a gente vê um projeto, nossa, que projeto maravilhoso. Aí você vai ver a construção, lá no projeto fala que as vigas vão ter sei lá quantos centímetros de largura. Aí você vai ver a construção é metade. Como assim? É necessário que se faça esse tipo de... que se tenha esse tipo de atuação. Mas, infelizmente, nem sempre as prefeituras, principalmente prefeituras menores, elas conseguem fazer esse tipo de acompanhamento. Tá? Mas veja, instituição de condomínio edilício, então, vamos imaginar, o prédio já está construído, já está averbado, a construção desse prédio já está averbada, não foi feita a incorporação lá atrás, né? Seja porque nem existia a lei de incorporação ou já existia, nós não vamos exigir novo projeto de construção, tá? Mas é perfeitamente possível que, se a instituição de condomínio não tiver sido realizada, nós vamos exigi-lo, como eu já exigi aqui em Senador, tá? Mesmo em prédio não tão recente, ok? Vamos ver aqui as perguntas. Do Levi, em caso de retrofit, onde pegamos um imóvel antigo, mas que faremos a divisão das unidades, faz necessária a aprovação do projeto? Entendo que sim, você já tem uma construção e você vai dividir essa construção em algumas unidades autônomas para venda. Sim, é necessário, tá? Aí o Américo Corretor, se não me engano, lá de Fortaleza, em 1959, Caio Mário apresentou palestra, então é o Caio Mário, não é qualquer Caio Mário, é o Caio Mário. Centenário de Clóvis Bevilacqua, em 64, a lei de corporação, ótimo, né? A Débora, Londe, deixamos de exigir os projetos, planta e aprovação? Sim. Quadros da NBR? Não. Quadros da NBR? Não está aqui, né? O que fala aqui é projeto de construção, aprovado pela municipalidade, tá? Então eu entendo que os quadros da NBR, eles continuam sim sendo necessários. O que é até um contrassenso, né, Débora? Porque o quadro da NBR, ele é feito de acordo com a planta, tá? Mas eu não me sentiria nem um pouco confortável em não ter os quadros da NBR aqui nesta situação. Ok? Alguma pergunta sobre esse enunciado, pessoal? Enunciado de número 30 do Conselho da Justiça Federal, que dispensa a apresentação de novo projeto de construção nessa hipótese muito específica, né? Quando você já teve instituição de condomínio, sem prévia incorporação, em prédio consideravelmente antigo. Ok? Vamos então para o enunciado de número 24, que vai nos falar sobre a incorporação imobiliária. Ok? Incorporação imobiliária, pessoal. A pergunta aqui do José Roberto Batista. O alvará dos bombeiros é necessário sempre? Olha, me parece que não, tá, Zé Roberto? Aí nós vamos ter que ver a legislação, mas normalmente prédios menores, aí é a própria prefeitura que vai verificar essa questão, tá? É extremamente importante que os bombeiros possam dar essa aprovação por conta de toda ali porta de incêndio, porta corta-chamas, etc. Mas não me parece que seja exigido sempre, tá? Bom, enunciado de número 25.
4. Na incorporação imobiliária, prevista no artigo 68 da Lei 4591, a dispensa do prazo de carência é faculdade do incorporador, que poderá fixá-lo a fim de exercer eventual direito de renúncia. Então, nós já falamos com vocês que na lei da incorporação, na lei de incorporação, existem algumas garantias ali, seja para o incorporador, seja para os adquirentes. Uma garantia do incorporador é exatamente a possibilidade dele colocar ali um prazo de carência, que é basicamente o seguinte: se eu não vender 10% das unidades em 6 meses, eu vou cancelar, eu não vou fazer a obra. Por quê? Para que serve a incorporação imobiliária? Isso a gente devia ter falado lá no começo e acabou que a gente não falou. Mas para que serve a incorporação imobiliária? Ela serve para que o construtor construa com o dinheiro dos adquirentes, para que ele use o dinheiro dos adquirentes para fazer a construção, para que ele não precise usar dinheiro próprio ou usar apenas dinheiro próprio para aquela construção. Eu comentei com vocês, né? Falei, imagina um cara extremamente rico, que ele vai lá e constrói o prédio. Essa não é a realidade, né, gente? Sejamos sinceros. Essa não é a realidade. A realidade é o construtor ou uma pessoa jurídica construtora que ela vai intermediar aquilo ali, os adquirentes com os fornecedores, e com isso vai fazer ali a construção. Então a incorporação ela serve para isso, para que o construtor utilize o dinheiro dos adquirentes para fazer a construção. Então o construtor ele pensa o seguinte: olha, eu tenho capacidade de colocar X aqui por mês nessa obra, então eu preciso de Y aqui por mês dos adquirentes para construir. Beleza. Eu consegui esse Y, beleza, eu vou levar à frente essa incorporação, eu vou fazer essa construção. Beleza. Não consegui. Então, pessoal, cancelou. Isso tá lá no contrato de compra e venda, né? Tudo no projeto de incorporação, isso tem que estar, etc. Obrigado, Dan. Fico feliz aqui com as suas palavras. E está previsto exatamente que o construtor, que o incorporador tem, sei lá, um prazo ali até 180 dias para desistir daquele empreendimento. Exatamente por isso. Eu não consegui atrair interessados nesse meu empreendimento. Bom, eu vou alterar esse meu empreendimento. Por que essas pessoas não quiseram? Será que está caro? Será que o local que eu estou fazendo unidade residencial deveria ser unidade comercial? Será que é o contrário? Será que um empreendimento misto, residencial e comercial seria melhor? Aí a gente precisa ver, tá? Então, é para isso que serve, por exemplo, o prazo de carência, tá? E aí, vamos voltar aqui para o enunciado, então, né? Enunciado 24. Na incorporação imobiliária prevista no artigo 68, a dispensa do prazo de carência é faculdade do incorporador, que poderá fixá-lo a fim de exercer eventual direito de renúncia. Olha, eu, incorporador, eu tenho plena consciência de que esse empreendimento vai ser um sucesso. Eu tenho
tanta consciência disso, eu estou tão certo disso, que eu não vou pôr prazo de carência. Tem algum problema? Não, nenhum. Absolutamente nenhum. O problema pode ser do incorporador. Porque se amanhã, se dali a 2, 3 meses, não tiver a quantidade de adquirentes que ele pensava, que ele esperava, que ele precisa, ele vai ter que continuar com aquela incorporação. Porque ele não previu o prazo de carência. Mas é uma liberalidade dele, ele não é obrigado. É exatamente o que está dizendo para nós aqui o enunciado 24. Assim como, e já passando aqui do enunciado 24, assim como também não há obrigação de se prever uma garantia adicional aos adquirentes, que é o patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação é algo que eu acho sensacional, que todos os incorporadores deveriam utilizar. Existem até alguns benefícios tributários para o incorporador que utiliza o patrimônio de afetação, exatamente por conta da garantia que esse patrimônio de afetação dá para os adquirentes. Acaba que o patrimônio, aquele prédio, tudo que é direcionado àquele prédio, ele forma um patrimônio de afetação que, em caso de falência da construtora, não vai para massa falida, mas vai ser utilizado para a finalização daquela obra. Então, muitas vezes, os próprios proprietários, os próprios adquirentes vão terminar aquela obra num caso de falência daquela construtora, daquela incorporadora. É muito melhor, ou muito menos ruim, pelo menos, do que aquele patrimônio ir para a massa falida, para depois aqueles adquirentes receberem, talvez, quem sabe, alguma coisa em dinheiro e não os apartamentos que eles eventualmente compraram. Ok? Vamos só dar uma passada final aqui, então, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vai colocando aqui. O José Roberto Batista. Na placa de promoção de venda do prédio, deve constar o número da matrícula onde a empresa registrou a incorporação? Sim, tá? Inclusive, Zé Roberto, vender unidade autônoma em condomínio edilício sem a incorporação é crime. Assim como vender lote em loteamento não registrado no RI é crime, tá? Então, é extremamente importante a gente se atentar a essas questões. Infelizmente, na prática aí do Brasilzão afora, é extremamente comum que isso aconteça, tá? Não vou ser hipócrita de falar que não é comum. É comum sim, tá? Mas, né, a partir do momento que a gente tiver uma fiscalização mais intensa nessa parte, podemos ter aí problemas para o construtor, para o incorporador. O Áureo Filho Almeida, agora entendi a incorporação. Pô, que bom, fico feliz que a nossa live tenha servido aí para que vocês entendam a incorporação, e é importante porque eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de entender a incorporação. Quantas vezes eu já não conversei com alunos e eles falam: mas é obrigatório fazer a incorporação antes da instituição, né, professor? Não, não é. Você tem que entender a finalidade de cada instituto. Por isso que nós começamos a live de hoje falando sobre a finalidade da averbação de construção, a finalidade da instituição de condomínio e a finalidade da incorporação. Que a partir daí você consegue entender os institutos. Aí o Américo, o incorporador é um prestador de serviço, não necessariamente precisa de recursos próprios, perfeito. Qualquer divulgação, exceto, não entendi. Prof, pode fazer print do que, Neide? Né? Você fala assim, fazer divulgação? Pode depois de registrada a incorporação. Pode
depois de registrado o loteamento, tá? É proibido ao corretor fazer vendas se o empreendimento não tiver o registro imobiliário. O que acontece? Deixa eu ver quem que fez a pergunta aqui, foi o Edson Vieira, né? O que acontece, Edson? Existem imóveis que não têm registro imobiliário. Então, muitas vezes você tem ali um negócio jurídico, que é a venda da posse, existem outros negócios jurídicos envolvidos. Agora, vender um apartamento, sendo que não há o registro da instituição de condomínio, eu acho que você coloca o seu cliente numa situação de incerteza, de insegurança tão grande que, né, você tem que pelo menos avisar o seu cliente, falar, olha, você está comprando esse apartamento aqui, mas não dá para fazer escritura, não dá para ter registro imobiliário. Como que você vai ter certeza que você é o dono disso aqui? Né? Então aí é importante que o consultor imobiliário, o corretor de imóveis, o advogado que trabalha nessa área, e mesmo você que está pensando em comprar um imóvel, que você tenha esse conhecimento para falar, poxa, aqui você vai precisar fazer isso, aqui você, né? Aqui está fácil, aqui está difícil. Porque eu lembro uma vez, eu estava fazendo um MBA lá em Curitiba, e eu lembro que um diretor de marketing de uma empresa, de um banco, ele falou para a gente o seguinte, nessa época eu estava começando a fazer direito. Ele falou assim, porque advogado acha que fala para a gente o que a gente tem que fazer. Advogado não tem que me falar o que eu tenho que fazer. Ele tem que me passar quais são os riscos do que eu quero fazer. Eu falo para ele, eu quero fazer isso. Eu quero vender lotes sem fazer o loteamento. Pode? Aí o advogado fala assim, não pode. Ele não tem que me falar isso. Ele tem que me falar quais são as consequências do meu ato. Se eu vou fazer ou não, sou eu que decido. Naquele momento, eu achei aquilo super estranho. E hoje eu concordo plenamente com ele. A função aqui, Edson, você vira para a pessoa e fala assim, você quer comprar um lote num loteamento não registrado? Ok. Agora, saiba quais são as consequências, saiba quais são os riscos do seu ato. Mesmo com esses riscos, você acha que está valendo a pena pelo preço? Beleza, é você que está decidindo. Eu, corretor, eu, tabelião, na medida do possível, registrador, nesse caso, por exemplo, tabelião e registrador nem entro, né? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos operacionalizar aquilo que você está pretendendo, você sabe as consequências. Aí o corretor tem uma liberdade de atuação maior do que o registrador, do que o tabelião. Ok, pessoal? Kleber, obrigado, querido. Ivone, quem sabe faz ao vivo. Obrigado, querida. A gente tenta, a gente estuda, graças a Deus, e tenta trazer aqui para vocês. Gente, não consigo mais, já são 8h05, já passamos aqui do nosso tempo. Daqui a pouco o Insta cai a gente aqui, derruba a gente. Mas foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira, nesta manhã nublada de quarta-feira. Qualquer coisa, manda lá nas caixinhas que a gente responde, ou manda no direct, manda lá no meu Instagram também, pode mandar aqui no Insta da Letícia, pode mandar lá no meu Insta também, Londe_Carlos. Eu não costumo responder muito rápido, principalmente essa semana que eu estou bem atribulado, mas eu sempre respondo. Tá, pessoal? Um grande abraço aí para os rapazes, um grande beijo para as meninas, mas semana que vem estaremos juntos, tá bom? Grande abraço, pessoal, com Deus, tchau, tchau.